Eu sou o pirata da perna de pau, com o olho de vidro e a cara de mal. Eu sou o pirata da perna de pau, com o olho bombado e a cara de mal. Parararará, pá. Flavito, me faz um favor, vê se eu tô lá na esquina, vai. Ah, é? É. E quem é que vai gravar o seu programa? Então fica. Então eu fico. É isso aí. Ganhou. Vocês viram que chantagista que ele é? Eu mandei ele na esquina ir procurar, ele falou, quem é que grava o programa? Chantagista, né, você? É. Lindezas em primeiro lugar, que saudade de vocês. Ixi. Vocês também estavam, né? Ficavam perguntando, e aí, o olhinho tá melhor, vai fazer o programa? Pois é, estamos aqui para isso, eu e Flavito. Eu não quis fazer de tampão, o tampão atrapalha demais e chega num ponto que você tem que tirar. Eu ainda estou em observação. Foi um acidente que eu não sei explicar como aconteceu, eu mesma me agredi, né? E eu não gosto de ficar falando muito, dando detalhes, e eu não podia aparecer para vocês com o meu olho ainda vermelho, ainda machucado. Eu realmente fui no aniversário, contando rapidamente. Eu fui num aniversário de um sobrinho meu, estávamos todos felizes, uns 15 convidados, e a gente batendo papo. De repente, eu não sei como, eu fiz exatamente isso daqui. Tum! Enfiei este dedo direito, com unha e tudo, dentro do meu olho aberto. Olha, não dá para imaginar eu fazendo uma coisa dessas, né? Pois fiz. Graças a Deus, eu uso unhas muito curtas, rentes, né? E retinhas. Porque se eu tivesse uma unha, como é que é? Mais Pontuda, afiada, né? afiada Pontuda. e comprida, eu teria vazado meu olho, sabe? Mas felizmente não aconteceu, ainda preciso de um óculos para não mostrar o desastre para vocês, mas mais uma semana, ó, estou prontinha e porque também não posso com luzes. Estou evitando gravar lá na varanda, que está mais quentinho hoje, que aqui dentro está frio. E mesmo a luz, ainda eu evito ficar olhando diretamente para ela. Então, por isso eu estou de óculos, para evitar que me agrida ainda mais esse olho que já está machucado, né? Olha, eu contei assim, porque eu estou de óculos e porque o Flavito começou a caçoar de mim. Mas eu, desde criança, que eu aprendi o seguinte, na vida a gente tem muitas escolhas e muitas opções. Entre elas, nessas situações em que a gente passa por um momento difícil, né? De um acidente, de um machucado, de um sofrimento, de uma dor, você tem duas opções. Ou você se vitimiza, ou o que eu faço? Ou você se leva na brincadeira, porque não tem outra opção. Não é? Ou você tem amor próprio e enfrenta a É. situação de bom humor da melhor forma que você puder, né? Exatamente. Então, Até porque uma das maiores virtudes do ser humano é a habilidade de tirar sarro de si mesmo, né? eu acho isso fantástico. Quem sabe fazer isso é de um bom humor, né? Fora de série. Deus é muito bem-humorado, né, meu filho? Ah, sim, A com gente, certeza. Tanto é que ele é tão bem-humorado que ele fez o ornitorrinco, né? Que é um bicho esquisitíssimo, que é meio pato, meio gambá, sei lá que diabo é aquilo. É exatamente isso. Ele brinca muito com a gente. Então, olha que coincidência. Eu também falei no acidente que eu me provoquei, porque um amigo nosso que assiste todos os nossos vídeos, quando pode, porque ele corre muito, o Prates, ele é escritor, mora aqui perto, ele é escritor de filmes de suspense, de terror retrô. É muito bom, né? Ele se baseia sempre, quer dizer, o grande exemplo dele é a Agatha Christie, e ele escreve muito bem, vive viajando e promovendo o lançamento dos seus livros em várias cidades, em vários lugares. E ele outro dia escreveu para mim, Elaine, por que você não fala sobre os teleteatros que você fez na Tupi? Eu disse, eu? Isso é evidente, você fez vários, não foi eu. Eu falei, eu não me lembro de nada disso. E eu me lembro que fui procurar algum dado, alguma coisa, não encontrei. Eu digo, bom, depois eu procuro com calma. E apareceu o aniversário do meu sobrinho, eu fui, né? E aconteceu esse acidente. Muito bem. Ele me levou para o hospital imediatamente depois que eu bati, eu senti muita dor. Eu digo, ai,
machuquei meu olho. Ele disse, o que foi? Eu disse, enfiei o dedo no meu olho. Aí ele diz, olha para mim e abre, porque eu estava com o olho fechado, doendo muito. Quando eu abri, ele disse, hospital já, você está com uma bolsa de sangue dentro dos olhos. Estava. Bom, fui examinada, não era nada grave, mas tinha que ficar em observação vários dias. Eu falei, uma semana, porque eu queria gravar o programa. Assim, 3, 4 semanas no mínimo, porque até sair todo esse sangue, todo esse hematoma que você provocou, é muito difícil e depois você vai ter que fazer uma avaliação das sequelinhas, se houve algum prejuízo maior ou não e tal, e é o que nós vamos fazer essa semana. Muito bem. De repente, eu saindo daquele hospital de olhos que ele me levou para me examinar, eu comecei a me lembrar de que eu realmente havia feito o teleteatro. E cujo teleteatro era com o Vietri, e eu era cega no teleteatro. E eu comecei a me lembrar de fatos, olha que coisa, né, Flávio? As coincidências, se é que há coincidências na vida. Não, se não me engano, acho que um dia antes você tinha comentado sobre essa personagem que você fez, que era uma menina cega. Cega. E no dia seguinte você vai e dá uma dedada dentro do próprio olho. Pois é. E eu disse, eu acho que eu fiz Flávio, eu acho que eu fiz uma menina cega num dos teleteatros, não me lembro bem da história e tal. Dei a dedada no olho no dia seguinte, né? E aí me veio na cabeça todo o processo de trabalho, ou pelo menos uma boa parte, né? Não me lembro do nome do teleteatro. Bom, depois com muita dificuldade, um tampão no olho esquerdo e a vista direita, coitadinha, reclamando porque eu estava esforçando, fiz alguma pesquisa e consegui muito pouca coisa no YouTube, que nós tínhamos feito de 71 a 74, uns teleteatros que se chamavam Estúdio 4. Estúdio 4. Aí eu me lembrei, e não, tinham 2 dados que eu tinha feito com todo o elenco da TV Tupi, que era do Guarnieri, com direção do Carlos Zara, um dos diretores, né? O Denis Carvalho dirigia, o Vietri dirigia, o Lucas Bueno dirigia. E nós fizemos esse em homenagem aos telespectadores, desejando Feliz Natal, Feliz Ano Novo e tal. Não sei o título. Depois eu fiz, esse título tem de simplesmente João, que eu teria feito com Boldrin, com a Berta Zemel, né? Que eu também tenho esse título, mas eu também não me lembro absolutamente da história. Eu fiz também com o Henrique Martins, um teleteatro que ele era médico de um hospital, eu era sua mulher, que também foi belíssimo. Depois eu fiz com Tony Ramos, que, nossa, provocou uma reação no público, o casalzinho amoroso, né? Mais jovenzinho da TV, o Zara com a Vivinha e eu com o Tony. Os 2 casais amorosos, né, com faixas etárias diferentes na Tupi. E o Tony fazia um ladrão, um assassino, né, que entrava na casa, principalmente de mulheres, que ele sabia que ficavam, na maioria do tempo, sozinhas, e ele assaltava, e se reagisse, ele matava. E ele tocava violino depois. E aí aparece eu sozinha na casa, meu marido saindo, se despedindo, saindo, e pegam ele entrando dentro de um armário, com o violino. Gente, as pessoas ficaram, ai meu Deus, ele vai matar a Elaine, né? Mas não matou não, eu consegui escapar da casa. Eu me lembro que teve uma chuva, o Vietri contratou o corpo de bombeiros para ficar fazendo uma chuva artificial e eu embaixo daquele aguaceiro todo. Só isso eu me recordo. Acho que era O Violonista, o título. O violinista? É violinista. O violinista. É violoncelo que é violonista. É isso? Não, eu não sei se tem algum nome específico para tocador de violoncelo. Ah, sei lá, o violinista. O violino, com certeza, é o violinista. É o violinista. Então, e depois, eu me lembro, foram 5 teleteatros. Aí o Vietri me convidou para fazer um teleteatro muito interessante. Eu estava exatamente, Flávio, eu estava voltando da praia. Eram, assim, alguns dias de intervalo entre uma novela e outra, né? Aí ele falou assim, bom, você está de folga? Eu falei, pô, que foi, Vietri, o que você quer? Eu quero você aqui. Eu estava queimadinha, moreninha, tal, de praia, vim correndo. O que foi, Vietri?
eu quero que você faça um teleteatro para a semana que vem. Nós gravávamos, era um por semana, a gente gravava sempre uma semana antes, né? Então, nós começamos a gravar na segunda para sábado dessa semana que nós estávamos gravando, já tinha um feito. Então, era para semana subsequente. Olha, e ele me encantou com a ideia, né? Era um casal muito bem posicionado na vida, socialmente e tal, cuja filha devia ter os seus 17, 18 anos de idade, e um anjo de candura. Uma menina, assim, exemplar para todos os amigos, os vizinhos, e moravam numa cidade de interior muito distante, mas muito bem financeiramente, né? E, de repente, esse casal, que estava, dizem, com a mocinha no carro, sofre um acidente, mas assim, sem razão nenhuma. O carro tinha passado por revisão, ele era muito cuidadoso, dirigia com muita cautela, excelente motorista, mas assim, não entendia por que ele tinha jogado o carro na ribanceira. A menina teria caído junto com eles na ribanceira, ela bateu a cabeça e ficou cega. E aí não tinha nenhum parente próximo, então evidente que os vizinhos socorreram, cuidaram dela, levaram para o hospital, coitadinha, ela ficou cega, tal, não sei o quê. E tinha a tia dela, casada, com filhos e noras, não sei o quê. Uma família grande aqui em São Paulo, que imediatamente a acolheu, evidente, né? Diante dessa tragédia toda, não, vem para cá. Encaminharam a garota, ela chegou, tal. E o Vieter disse, que tal? Eu disse, é ótimo, mas fazer uma cega? Ele disse, agora depende de você. Eu falei, tá bom, então, Instituto dos Cegos já. Né? Eu fui para o Instituto dos Cegos e fiquei num jardim, era um dia bonito, não estava nem muito sol e nem frio. Então, tinha muitos no jardim, recebendo visitas e tal. E eu vi como é que eles caminhavam com aquela bengalinha, como é que eles se direcionavam, a dificuldade que tinham, como é que eles sentavam. Enfim, eu fiquei observando e aprendendo tudo. Muitos estavam de óculos escuros, né? E alguns, poucos, porque era externo e tudo, e tinha muita luz do sol, que não sei se incomoda, porque eles não enxergam, né? Mas eles viravam muito os olhos. E eu fiquei observando, não que tivesse algum problema comigo ou com as pessoas que estavam lá visitando, mas eu disse, não vai ficar bem no vídeo isto. Se eu começar a olhar, ficar mexendo os olhos e fingindo, eu vou enxergar e vai me entregar, que eu não sou cega. Como é que eu vou fazer isso? E eu não queria fazer de óculos. Eu acho que talvez esse movimento involuntário dos olhos seja exatamente por conta de não ter o feedback do centro nervoso responsável pela visão no cérebro, mãe. Porque assim, acho que tem dois tipos de cego. Aquele que já nasceu completamente cego e aquele que fica cego por conta de algum revés aí na vida, né? Sim, talvez até numa tentativa de enxergar. Exato. Né? Então assim, talvez, eu não sei qual a diferença entre eles. Também aí realmente, mas eu sei que em alguns casos existe um certo descontrole do movimento ocular, né? Talvez por conta dessa falta de comunicação com o centro visual do cérebro que está desativado ou que nunca recebeu estímulo, não sei. Então, aí me ocorreu a seguinte ideia, Flávia, você sabe como eu tenho mania de perfeccionismo, né? Eu quero tudo certinho, tudo direitinho, tudo bonitinho. E também não tenho meio termo nas coisas, né? Para mim é quente ou frio, morno não dá, né? Você sabe que eu sou assim. Aí eu cheguei e disse, Vietre, eu tive uma ideia. Você viu? Vi, conversei com alguns professores, diretores do lugar, foram atenciosíssimos. E eu decidi que eu vou fazer uma coisa, quero o seu aval. Ele disse, o quê? Eu vou usar uma lente de contato. Você não era nascido, portanto, as lentes de contato naquela época, elas não eram gelatinosas flexíveis. Elas eram rígidas? Rígidas, incômodas, tanto que você tinha que passar por um processo de adaptação. Então você começava, assim, durante uma semana ou 10 dias, um dia você usar 5 minutos, 10, 15, 20, gradualmente aumentando, que é para você poder ficar parte do dia com elas. Poder fazer uma leitura, um trabalho, etc. e tal. Né? Aí eu disse, mas eu gravo na semana que vem. Aí o médico que me atendeu, numa clínica que eu fui, eu disse a ele o seguinte, eu quero pintar a lente de azul. Hã?
sim, como se eu tivesse o olho azul. Então eu estava com o cabelo comprido, escuro, né? A minha cor natural, um castanho. É um castanho médio. E o olhinho azul, sem maquiagem e cor de praia, estava moreninha, ficou lindo. Parecia uma boneca de porcelana, né? E sem maquiagem mesmo, né? Aí o Vietre falou assim, a ideia me agrada demais. Mas será que você consegue? Eu disse, claro, se ele pintar a lente, eu consigo. Eu vou conseguir. Aí eu fui, conversamos, ele me disse olha, processo dos dias que você tem que sofrer adaptação, eu não tenho tantos dias, tá, então eu vou lhe dar um colírio para você pingar antes de colocar a lente. Você é alérgica a algum produto, alguma coisa? Não, não sou alérgica a nada, e realmente não era, né? Aí ele disse, você pinga esse colírio, põe a lente e avisa quem vai dirigir, o autor e o diretor, que você não pode ficar muitas horas. Você pode ficar 2, 3, 4 horas no máximo com essa lente, tirar. E assim foi feito, Flávio. Decorei tudo, estudei tudo, personagem prontinho, Vietre entusiasmadíssimo, e estava tudo certo, o script na mão, tudo. E ele tinha mania de ir escrevendo na hora, né, as coisas. Ele vai gostando, vai se empolgando e ia aumentando, né, ou diminuindo, né, ele também podia diminuir as coisas e diminuiu várias vezes. Bom, começamos a gravar, o primeiro dia tudo bem, no segundo dia tudo bem. Aí, acho que foi no terceiro ou quarto dia, gente. No terceiro ou quarto dia. Eu gravei a manhã toda, fui para o restaurante, tirei a lente. Fui para o restaurante, almocei, voltei, pinguei colírio de novo, né? E gravei praticamente a tarde inteirinha. Agora, esse colírio que o médico receitou para você, ele era um colírio anestésico, é isso? Isso eu ia dizer depois. Era. Ele perguntou se ela era alérgica a algum produto, mas eu não sabia. Porque eu imaginei o seguinte, pelo incômodo que esse tipo de lente, né, uma lente mais rígida, para não doer, não gerava nas pessoas, então tinha que usar com colírio anestésico para dar uma quebrada aí, né? Para dar uma quebrada, mas eu usei suportar, demais. ficar mais tempo com a lente. Eu usei a manhã toda, depois a tarde toda. Aí quando chegou a tardinha, ainda tinham, acho que 2 cenas, mais ou menos, para serem gravadas. E eu disse, tá doendo demais meu olho. Agora eu preciso ir para um canto, tirar essa lente, fechar os olhos e ficar descansando um pouquinho. E foi o que eu fiz. Eu avisei seu pai estava também gravando esse dia comigo e gravava esse teleteatro, junto com todo o elenco, né? Um elenco muito bom. Aí eu fui para um cantinho, um sofazinho que tinha num cantinho, sentei, cochilei, de olho fechado, com a caixinha de lente assim na mão e o meu colírio. Mas você já tinha tirado a lente? Tinha tirado a lente, eu não aguentava de dor. Aí eu fechei os olhos e fiquei, mas estava incomodando muito, Flávio. De repente, eu não sei quanto tempo depois, o seu pai deve ter ido me procurar mais ou menos 1h30, 2 horas depois. Aí já era noite, né? Porque aconteceu à tardinha, já tinha tipo 5h30, 6 horas, era noite. Aí ele disse, o Vietre está chamando você, vamos continuar gravando. Aí eu fiz, ai meu Deus, eu não estou conseguindo abrir o olho. Eu abri o olho, eu fiz, ai que dor. Ele fez assim, meu Deus. Eu falei, que foi? Ele falou, nada, fecha os olhos, eu vou chamar o Vietre. Seu pai saiu, chamou, voltou com o Vietre. Ele disse assim, abre os olhos, deixa o Vietre ver. E eu tentei, doía muito, abri o Vietre e falei assim, Flávio, pelo amor de Deus, leva ela para um hospital. Flavito, alergia. Quer dizer, a lente machucou, evidente. Você era alérgica à substância anestésica do colírio. Alérgica à substância do colírio anestésica. Resultado, o branco do meu olho tinha sumido e a minha pupila estava tão dilatada que ela tomou toda a córnea inteira. Você ficou com o olho de ET, aquele olho todo escuro, não tinha mais o branco. Não tinha o branco. Era a minha pupila dilatada tomando conta do globo ocular. O seu pai disse, meu Deus, fecha os olhos. Aí... Ele, Vietre me levou para o carro, nós saímos pelo portãozinho, entrei no carro, ele procurava, e disse assim, onde é que tem uma clínica? Alguém disse, aqui em Santo Amaro tem. Aqui em Santo Amaro, eu estava na TV Tupi, ali na Alfonso Bovero, lá em cima, no pé das Perdizes, né? Sim, aí nós fomos até a Avenida Santo Amaro, me fez entrar na clínica, o médico olhou e disse, nossa senhora, o que foi que houve? E eu estava lá aqui segurando o meu colírio com a minha lente, né? Aí o teu pai explicou tudo para o médico, ele pediu para ver a lente, pediu para ver o colírio, e ele disse assim, é colírio anestésico, provavelmente você é alérgica.
E pode ter ocasionado também algum ferimento, porque você usou muito tempo. Isso eu não senti, Uma né? lente rígida você não sentiu, mas pode ter tido consequências, gente. Ele veio com injeções, 2 injeções, dentro do meu olho, né? Depois ele disse para o pai do Flávio, olha, você tem que ficar atento a noite inteirinha, pingar esse colírio de 1 em 1 hora ou de 2 em 2 horas, se não me engano. Era no máximo de 2 em 2. E ela não pode, assim que clarear o dia, ela não pode com a menor claridade. Então, se você tiver uma cortina, sempre uso, eu gosto de voal, né, com forrinho. Se tiver algum tipo de claridade, coloca uma colcha, um cobertor, um pano escuro, cobrir. uma toalha de mesa escura, qualquer coisa, antes da cortina na janela. Porque ela tem que ficar no escuro total, o dia inteiro, a outra noite e o outro dia. E assim nós fizemos. E seu pai, coitadinho, ficou cuidando de mim. Aí foi melhorando, graças a Deus, e tomando medicamento, né, antialérgico, e pingando colírio no olhinho e tal. E aí eu melhorei. Aí eu telefonei para o Vietre, e o Vietre disse, eu estou desesperado porque ainda faltavam 2 cenas, Elaine. Eu falei, e agora? Ele falou, agora eu dei um jeito. Eu disse, Vi, eu não posso mais usar lente. O que eu vou fazer? Não se preocupe. Eu já escrevi uma mudança, já está tudo escrito aqui. Eu vou ter que decorar. Ele falou, vai, Vietra, eu vou ter que ler. Vai. Eu falei, tá bom. Aí o seu pai foi na televisão, pegou o texto, eu com dificuldade, mas eu consegui, ele me ajudou. Eu decorei tudo que tinha que decorar. E depois, quase no finzinho da semana já, que eu gravei segunda, terça, quarta, foi quando aconteceu. Mas eu tinha quinta e sexta ainda e parte do sábado para gravar, né? Aí ele tinha feito o seguinte, Flavito, meus amigos, lindezas, para eu não usar mais a lente de contato, ele escreveu que eu entrava no quarto, punha um pijaminha, tirava a lente, fingia que tirava a lente. Isso tudo ele pegando de longe, não close para mostrar os meus olhos, porque eu estava com os meus olhos escuros, né? Aí eu fingia que tirava a lente, punha dentro da caixinha, as 2 lentes azuis, colocava abertinha em cima de um criado mudo. Aí eu ia até uma janela para tomar um pouco de ar, olhar à noite e deixava a janela aberta. E tinha uma cortina antivoal, uma cortininha que ficava entreaberta, né? Resultado, deitava, fechava o olhinho, deitava, dormia. De repente, entrava no quarto, através daquela janela que tinha ficado aberta, um pássaro preto grande. Ele chegava voando, era dentro dormindo, ele chegava voando, se colocava exatamente, a cama ficava de frente para a janela, ele se colocou nos pés da cama. E eu estou aqui, dormindo, né? Aí passa algum tempo, ela dormindo calmamente, pega a família, a casa Então toda ela fingia que era cega, é isso? Fica quieto, você quer antecipar as Não estou coisas. antecipando, é que você está contando, ela fingia que era ela cega. fingia que era cega, Flavito. E tinha acontecido, eu não contei isso, né? Estava acontecendo o seguinte, a família era de uma paz que vocês não podem imaginar. Marido e mulher que se davam bem, os filhos, as noras, os namorados, os netos, não sei o quê. De repente, as pessoas começaram a se dar muito mal na casa. E não sabiam por quê. Sabe? O marido disse não sei o que da mulher, a mulher disse não sei o que do marido, o namorado brigando com a noiva. E ele disse, mas o que está acontecendo conosco, né? O que está acontecendo aqui nessa casa? Que energia é essa que de repente entrou? Aí diz assim, foi depois que ela chegou, imagina, ela é um anjinho, essa garota. Né? Não tem coisa melhor na vida, ela é um anjo de candura. Né? A gente não pode suspeitar dela, está fora de cogitação. Realmente ela era um doce de pessoa. Era uma bonequinha, um anjinho. Bom, aí, família toda dormindo, ela lá acordando, né, de madrugada, de manhãzinha, o pássaro lá esperando. Aí quando ela se vira na cama, que ela
olha, ela diz, o que é isso? E antes do dormir, ela tinha dado uma risadinha e disse assim, família idiota. Aí revelava, né, família idiota. E ele, mostrava o olho escuro dela e as lentes de contato aqui no Criado Mundo. Eu estou embrulhando muito? Não. Tá dando para entender? Tá. Tá dando para entender, meus O pássaro era amores? o quê? Tipo um corvo? Parecia um corvo, Flávio, corvo, né? preto. Não sei como é que o Vietra fez aquela montagem. Aí quando ela diz assim, que isso? Sai, sai! Ele, mas ele vai assim, direto no rosto dela e pá, 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 pá. E ela gritando. Ele vaza, Os dois olhos. fura os 2 olhos dela e ela fica cega. O corvo ele tem uma representação de punição, né? Inclusive, os corvos eles costumavam comer os globos oculares de homens que tinham sido enforcados. Eles montavam aqui geralmente no ombro do cadáver e bicavam os olhos, porque deve ser saboroso Olha, eu para não eles sabia alguma coisa. disso, Então é por isso que ele pôs esse... Ou mesmo no chão, né? Você tem de repente um campo de batalha com pessoas mortas, os corvos pousam geralmente no peito e bicam os globos oculares. Olha, então era o Porque é pássaro macio, né? certo. Uma coisa mais tenrinha, eles devem comer com era facilidade. Era o pássaro né? certo, bom. Vazou os 2 olhos, estava horrível. Ela, claro, sentindo muita dor, muito medo, se pôs a berrar dentro daquela casa. A porta do quarto trancada, evidentemente, ninguém podia encontrá-la, né? De olho escurinho, tal que ela tirava para dormir a lente. Aí arrombam a porta, entram, e uma das filhas vê a caixinha. E acha aquilo estranho, pega e vê as 2 lentes azuis. Ela mostra para o pai, mostra para a mãe e diz, que coisa estranha. Lente de contato azul. E aí eles olham, ela está com muito sangue no rosto, né? E muito desespero. A tia dela pondo um penhoar para ela poder ser removida para um hospital. E todo mundo sai correndo e leva no hospital e tal. O médico disse, não tem o que fazer. Só estancar esse sangue curativo, ela perdeu as 2 vistas. Ela está cega, absolutamente cega. E aí ficaram lá cuidando da menina, ela acordar, etc e tal, e a família conversando, né? E dizem assim, o que houve? Ela não tinha olho azul. Aí alguém disse, mamãe, ela fingia que era cega. Por que ela está fazendo isso? Né? Aí alguém disse, como será que os pais dela morreram? Porque até hoje nunca ninguém nos explicou. Aí diz assim, eu tenho o telefone de um vizinho, eu vou ligar. E aí o vizinho disse para eles o seguinte, para o pai, né, o chefe da família que estava ligando. Ele disse, olha, ela era uma criança muito meiga, muito quietinha, muito na dela. Mas às vezes eu comentei com a minha mulher, ela é estranha, porque ela não brinca com as outras moças, né, mocinhas da idade dela, ela é esquiva. Parece que ela está escondendo alguma coisa, sabe? Planejando alguma coisa. Não dava para entender a personalidade direito da menina. Só que ela não incomodava, ela ficava na dela, né? Mas às vezes tinha alguma rixa entre vizinhos. Porque alguém tinha dito que esse vizinho falou tal coisa do outro. Depois o outro falou não sei o quê de outra pessoa. Mas nunca citavam quem foi que falou. Tinha o anjo de candura, sempre que podia, tinha um veneno, lançava alguma coisa, sabe? Tum, tum. E foi o que ela fez quando ela chegou na família, mesmo se fingindo de cega. Primeiro, eles tinham muita pena, porque imagina, chegou numa casa de pessoas, numa casa que ela não conhecia nem as pessoas. Então não adiantava a bengalinha para orientá-la. Ela se batia nos móveis, num puff, numa mesinha que tinha no centro. Ela vivia machucada. Então ela é uma órfã que foi adotada por essa família. Sim, os pais morreram e a família a acolheu. A tia dela a acolheu. E ela se machucava muito, eles tinham muita pena. E ela diz, não, tudo bem, tá tudo bem, eu vou me adaptar, vai dar tudo certo, sabe? Então todo mundo diz, que anjinho que ela é, meu Deus. Que pessoa sofrida e que pessoa boa, né? Perdeu o pai, perdeu a mãe, tá nessa situação. Bom, aí o vizinho disse no telefone, olha, apesar de ser meiguinha, de ser dócil, não sei o quê, eu sempre desconfiei que tinha alguma coisa por trás e nunca entendi o acidente do pai e da mãe dela.
porque era meu amigo. Ele tinha feito revisão no carro, ele dirigia com o maior cuidado, né? Ele tinha um amor pela mulher dele, pela filha dele. Ele não seria imprudente para capotar. Ou alguém veio na outra mão e lançou ele pelo precipício, um carro, um caminhão, e fugiu. Ou aconteceu, algum animal atravessou a estrada. Alguma coisa houve, porque ele não cairia no precipício assim, desse jeito, sem razão nenhuma, né? Aí ela começou a recobrar os sentidos, depois de algumas horas. Ela tinha recebido um calmante, evidente, né? Para ficar quietinha, para eles poderem fazer o curativo, tudo direito, e avaliar a avaliação, né, daquela coisa horrorosa que tinha acontecido no rosto dela. Ela estava com um tipo de venda, e os médicos explicam para ela o que houve. Ela começa a gritar. Aí vem a família, o tio, a tia, as pessoas que estavam na casa, que moravam na casa também. E começam a acalmá-lo e ela começa a enlouquecer, né? Não fale assim comigo, porque eu só não sou coitadinha. Até a voz tinha mudado. Eu quero que todos vocês vão para o inferno, né? Eu não posso ficar assim, que castigo é esse, não sei o quê. Aí perguntam, né? Mas por que você fingia? Porque eu quis, porque eu queria. Porque eu quero destruir todos vocês. Ela era uma psicopata manipuladora, ela manipulava a família, jogava um contra o outro. Como ela enganava, né? Aí, evidentemente, que tem um caso policial até, mas era uma moça de 17, 18 anos, né? Aí a família interna numa clínica e termina o teleteatro exatamente assim. A família dizendo, nós vamos ter que nos recuperar, porque ela provocou muito mal aqui dentro e nós não percebemos, porque era uma santinha, né? Era um anjinho de candura. E vamos ter que nos unir outra vez, né? Porque tanta coisa que ela disse, que a gente tem que saber o que é verdade, o que é mentira, né? Por que disse, que horas disse, por que falou isso para ela, se falou de fato. Então todo mundo começou a desconfiar um pouquinho do outro, né? Ela realmente, ela impôs ali um clima de discórdia, né? E aí ela confessa que o pai dela e a mãe dela, o pai estava dirigindo, ela começa a discutir com os dois. E ela teria agredido o pai, feito alguma coisa. E o pai perdeu a direção e capotou. Ela foi lançada, o vidro dela estava aberto, ela foi lançada fora do carro. Mas ela não bateu a cabeça, ela recobrou o sentido. Eu acho que a cabeça estava cega nenhuma. Ela resolveu aproveitar a ocasião. Uma desculpa. Porque o que aconteceu? Ela teria que falar, ela está viva. E não tinha acidente nenhum, ela não viu animal nenhum, não viu nada. Entendi. Como é que ela vai simular alguma coisa, né? Assim. Então, e ela queria mesmo, ela queria ir para a capital, ela queria se vingar, ela queria mais pessoas. Ela sentia prazer em fazer a discórdia entre as pessoas, em promover a discórdia entre as pessoas. Agora, olha que... E ela termina o teleteatro, ela num pátio, sentada, sozinha. E um passarinho olhando para ela de longe. Passarinho não, um corvo, né? O pássaro preto. Um corvo justiceiro, né? É a ideia de um corvo justiceiro. Pássaro Ele foi lá e preto. puniu Ela a menina. sentada, ela está de óculos, né? Estava de óculos, era uma gazezinha fininha já, né? Tinham já tirado aquele curativo pesado, mas por cima da gaze ela ainda tinha um óculos para evitar que luz batesse lá e pudesse queimar, né? Promover algum dano. E eu falei, nossa senhora, mas foi um teleteatro de arrasar. E o que eu achei bonito, o Vietri mudar toda a história na hora, né? Por causa do que tinha acontecido comigo. Então, só lembrei desses detalhes todos, Flávia. E a dificuldade que agora eu estou tentando recordar agora, nesse momento, contando as coisas para vocês, né? Você sabia? Eu não tinha contado a história para você, eu só tinha dito que era uma cega, que se fingia de cega. E eu só me lembrei disso tudo por conta do que eu promovi no meu olho. Se eu não tivesse, eu não teria me lembrado dos teleteatros. Esse teleteatro foi na Tupi. Foi na Tupi, não sei exatamente quando. Eu sei que eu entrei no comecinho de 71 na Tupi, né?
finzinho de 70, comecinho de 71. Eu fiquei grávida de você em 74. Então, eu gravei novela em 71 todinho, não. Provavelmente entre uma novela e outra em 72, ou 73, entre uma novela e outra, porque eu fazia uma atrás da outra. É que eles gravaram esse teleteatro, porque depois que eu fiquei grávida, durante a minha gravidez eu não gravei, e eu fiquei em 74. Depois eu tive você, em 75, quer dizer, também não gravei, nem grávida, nem depois que você nasceu. Uhum. Você ainda não era nascido. Então, provavelmente foi em 72 ou 73 que eu gravei esse teleteatro. Legal. E era Estúdio 1. Estúdio 1. Falei, não sei o que, Estúdio 4. Estúdio 1, Você porque só era trocou o Canal número, 4. tudo bem. TV Era Canal Canal 4. 4. Porque depois virou SBT, né? Que virou SBT. Então, é isso. Olha, eu tinha me preparado para contar, para perguntar, para contar para vocês, e perguntar também. Vocês acham que se eu voltasse numa outra encarnação depois, eu voltaria atriz de novo? O que vocês acham que significa essa profissão para nós? Vocês acham que eu me arrependo da profissão que eu exerço? Esse dom, essa missão que Deus me deu, isto que eu faço com tanto empenho, com tanto carinho, será que eu estou arrependida de ter enveredado por esse caminho? Eu vou contar para vocês, com detalhes, a verdade, no próximo programa, o que é esta profissão e se eu me arrependo ou não. E se a maioria dos atores e atrizes devem estar arrependidos ou não? Agora, esse papo todo de que você fez uma personagem que fingia ser cega, me fez lembrar aí de uma dica para você que está vendo o nosso programa, se quiser assistir um filme bem legal, tem um cineasta e ator japonês chamado Takeshi Kitano. Esse cara uma vez fez um filme sobre... É uma história que se conta no Japão de um cara que era um samurai cego. E esse cara ele andava pelo Japão feudal fingindo que era um massagista. Tanto é que a bengala dele tinha uma espada dentro, né? Uma espada reta que ele utilizava. E é muito bacana o filme, chama Zatoichi. Para quem tiver interesse aí em ver um filme sobre um samurai cego que tinha habilidades fantásticas como espadachim, exatamente porque, apesar dele não ver, mas ele se orientava pelo som e principalmente pela sensibilidade aguçada que ele tinha em saber a posição dos oponentes dele. Sim. É muito legal. Inclusive tem uma versão mais americanizada desse filme, chamada Fúria Cega, que foi feita por um ator que já morreu, conhecido como Rutger Hauer. É o mesmo cara que fez o líder dos replicantes no Blade Runner, para quem aí curte cinema. Também é bacana de assistir. Olha, que dica maravilhosa, hein, Flávio? Eu não vi esse filme, deve ser ótimo. É muito legal. O Zatoichi eu tenho em DVD aqui, dá pra gente assistir. Eu gostaria o Fúria de ver, Cega eu não sim. tenho. Aí precisa pesquisar se a gente acha algum streaming, alguma coisa. Olha, pessoal, olha, boa dica, hein? De repente, Netflix tem? Não, eu acho que não tem. Já teve. Amazon. Ele já esteve no catálogo do Netflix. E como é que as pessoas vão localizar esse filme para poder assistir? Tem que pesquisar, mãe. Chama Zatoichi. Se escreve Zatoichi, a pronúncia japonesa, mas Zatoichi, C-H-I no final. É bem bacana. É baseado numa lenda japonesa de um samurai cego que andava pelo Japão fingindo ser massagista. Deve ser. Agora eu vou te dizer Mas ele era um uma coisa, justiceiro, né? precisa um empenho para você fazer um cego que você não pode imaginar. Foi um dos trabalhos mais difíceis, embora tenha sido curto, me deu muito trabalho. É uma composição dificílima de ser Muito feita. difícil, Flávio, porque eu tenho, por princípio, nunca enganar o telespectador. Por isso que eu digo sempre, né? Shakespeare dizia que um ator bom vira um bom ator, uma boa atriz, quando deixa o seu ego de lado e deixa o personagem chegar e protagonizar. Então você tem realmente que colocar o seu ego direito. Você fica de lado. É como se você emprestasse o seu corpo. É quase como um processo de incorporação, né? Vamos Pois dizer assim. da espiritualidade. Mais ou menos. Por isso que dizem, todo ator deve ser médium. Por causa disso. Você deixa o seu ego de lado. Atores, bons atores, mas que são atores de um único tipo, de um único personagem,
é porque não deixa o seu ego de lado. Então a personalidade dele é mais forte do que qualquer personagem que ele faça. Seja qual for, seja o que for. Eu acho também, mãe, que deve ter atores de longa data, né? Aqueles caras bem mais veteranos. Tem uma hora que a impressão que eu tenho é que eles cansam e ligam um piloto automático. Por isso que fica sempre parecendo a mesma coisa. Pode ser uma personalidade forte que não deixe, de fato, um personagem tomar conta, vamos dizer assim, né? E se mostrar. Ou realmente é um modo de autopilot. O cara liga o piloto automático dele e vai, porque funciona. É uma fórmula que ele já conhece, sabe que funciona. Pois é. Mas existem também, Flávio, os bons e boas atrizes e bons atores que eles fazem a coisa técnica sem emoção. A técnica é perfeita, sabe? E a emoção não é verdadeira, é simulada, né? Então eles aprendem com o decorrer do tempo, não usam mais a sua própria emoção nunca, né? Eles aprenderam a enganar o espectador, o telespectador. E eles enganam tão bem que convencem. Determinadas pessoas convencem. Não toca a alma, sabe? Não sai do vídeo, não faz assim na sua alma. Não faz. Mas de qualquer forma você diz assim, quer dizer, não me tocou, mas nossa, como fez bem a cena. Que bom ator, ou que boa atriz. Porque são as pessoas que realmente sabem enganar muito bem. Eu nunca soube enganar e nem tentei, né? Então, ou eu faço, e é uma qualidade que eles têm, não é um defeito, é uma qualidade, né? Se poupam emocionalmente. Como é o caso quando eu fiz, por exemplo, o Ídolo de Pano, e que o Henrique Martins diz assim, Elaine, vão parar que ele está se mexendo muito. Porque eu chorava tanto no Ídolo de Pano, eu me emocionava tanto, eu tirava de dentro, era de dentro, tudo de dentro para fora. Que ele, eu estava grávida, eu esqueci até, né? Ele começava assim na minha barriga. Claro, porque ele sentia o que eu sentia, né? Aí eu tinha que me deitar ou sentar, geralmente eu deitava numa caminha que tinha, e ficava, às vezes até cochilava, aí o Henrique dizia assim, Elaine, vamos aproveitar que ele dormiu, que minha barriga tinha parado. Aí eu digo, me colocava devagarinho na minha posição e seguíamos gravando. Eu não sei fingir, eu sou pura emoção, sempre fui, né? Às vezes até alguém dizia assim, ela é puxa-vagão. Porque eu choro mesmo, né? Então a Vancine dizia, não, deixa o rostinho parado, só a lágrima escorrendo, não faz um movimento, não soluça, não faz nada. Gente, não dava para eu ficar quieta. Porque eu ficava com vontade de chorar, imediatamente o meu queixinho fazia assim, meu queixo tremia. O terremoto de queixo, Eu e a Laura né? Cardoso, a Laura também. Terremoto de queixo. Eu tremia. Primeiro sintoma era o meu queixo tremia um pouquinho. Depois, a minha voz embargava. Eu não chorava só com a lágrima escorrendo. A minha voz era de quem estava chorando. Eu soluçava. Não é? Mas eu não conseguia. Eu soluçava, era sentida, né? Não tinha jeito, né? Então é muito difícil. Eu não consigo, nunca consegui enganar, não. Juro que nunca enganei ninguém. Então, essa minha relação com o público, com vocês, sempre foi muito boa, porque vocês sempre me disseram o seguinte, Elaine, você sai da televisão e vem sentar com a gente na sala. É impressionante, você está no meio da gente. De repente, você está assistindo com a gente o que você está fazendo ali na televisão. Eles achavam que eu era da família, né? Era uma pessoa muito conhecida, sentida mesmo, chorava mesmo e prejudicava você, né, Guizão? Não, eu estava lá dentro, pô, sentia essa parada toda. O que está acontecendo aí fora, gente? Você emocionava, minha mãe né? está chorando, Pra mim gente. está chorando, É, claro. Bonitinho, né? É, muito legal. Elaine, vamos aproveitar que ele dormiu. Aí quando eu sossegava emocionalmente, tanto que eu contei tudo isso para vocês, que um dia o diretor falou, você tem que chorar de mentirinha, né? Aí me aconselharam a comprar na Liberdade, bastãozinho de cristal chinês. Lembra Cristal que eu japonês. Lembra? Cristal Cristal japonês.
Lembra que eu contei isso para vocês? Aí que eu fui comprar o cristal japonês, eu estava de barriguinha, tudo. Que ele irritava o olho e Por causa você lacrimejava. disso, porque ele estava lá dentro se mexendo. E muitas vezes eu parei de gravar porque ele estava realmente irritadinho lá dentro, né? Sentia tudo, você sentia tudo, né? Então é isso, meus queridos. Então no próximo programa nós estaremos aqui, eu e o Flávio, e eu vou contar o que é para vocês a profissão de ator e atriz, de verdade. Se eu estou arrependida de ter abraçado essa carreira ou não. Né? Então, mais uma vez, me desculpem os óculos, mas eu não quero mostrar o dodói para vocês, né? Porque eu não quero sensibilizar ninguém, nem me colocar na posição de vítima. Acidentes acontecem e a gente está aqui para quê? Para superar tudo, né? Para evoluir, para tocar a vida para frente, porque a vida é boa e vale a pena viver. Até o próximo programa Arte de Viver. Eu estou esperando todos vocês, espero que vocês deem o like, que vocês se inscrevam caso ainda não estejam inscritos. O que mais que tem que fazer? Se vocês quiserem apoiar o nosso canal, para que a gente sempre continue produzindo conteúdo para vocês, dá um clique nesse botão que tem aqui embaixo, que é o Valeu Demais. Ali você pode aí dar uma ajuda para a gente com a quantia que você quiser. Um grande beijo e até o próximo programa Arte de Viver. Até lá. Beijo para todos vocês. Até o próximo Arte de Viver. Ei, até lá, gente. Sem o óculos, provavelmente. Sem o óculos.